perspectiva de disputa Zema e Calil, o que a gente conversando com dirigentes de partidos mais à esquerda, como o PT, o PCdoB, o próprio PV, o que a gente ouve deles é o seguinte: o Zema é ultraliberal e representa um projeto muito similar, economicamente falando, ao Bolsonaro. E como nós não queremos a continuidade deste ultraliberalismo, nós vamos com o Calil, que é o mais viável. Ou seja, sob esse ponto de vista, o PCB não cogita, e a senhora, enquanto agente político individual, não cogita, no segundo turno, optar pelo lado que não represente esse dito ultraliberalismo? Olha, o problema que a gente tem em questão é o Zema é ultraliberal. O Calil também é neoliberal, entendeu? Talvez num grau, numa nuance um pouco menor, mas Calil também avançou nesse processo, né? Seja de privatização, seja de retirada de direitos trabalhistas, né? Não garantiu o pagamento do piso salarial para a educação. Inclusive, é uma pessoa que está fazendo uma campanha alegando que não mente e que não faz promessa, porque ele faz acontecer quando... até entendo porque ele faz isso, porque nas últimas campanhas ele fez uma série de promessas e falou uma série de mentiras que não foram cumpridas, né? De fato, é mais fácil você fazer campanha assim, sem prometer, sem precisar mentir, que talvez o ônus chegue em menor grau lá para frente. Mas, dada essas circunstâncias, né, por exemplo, o Calil se comprometeu, lá em 2016, que ia abrir a maternidade Leonina Leonor em Venda Nova. Ele se comprometeu com as mulheres de Belo Horizonte que fazer isso, chegou a falar em vídeo, está registrado, tá, gente? Não estou falando a coisa assim aleatoriamente. Está registrado, ele falou que ia abrir a maternidade Leonina Leonor e que Belo Horizonte ia se tornar a capital do parto humanizado no país. Não só não abriu a maternidade Leonina Leonor, como avançou no processo de destruição da maternidade, que segue aí sendo ameaçada, já teve parte da sua estrutura que custou milhões de reais aos cofres municipais, destruídas. Ou seja, mentiu. Não avançou também no processo que ele se propôs aí de combater, né, os reajustes abusivos de tarifa, entende? Vem propagando aí uma série de mentiras também em relação ao funcionalismo público, inclusive sobre a educação que não cumpre. Ou seja, um governante que, na prática, já deu mostras de como é sua relação com o trabalhador, né, no último dia do Calil, como prefeito de Belo Horizonte, né, sob as ordens dele, a Guarda Municipal agrediu os trabalhadores e trabalhadoras da educação municipal infantil. Aí ele vem falar, mas eu prezo pelo diálogo. Sabe por que esses trabalhadores da educação estavam fazendo na porta da prefeitura? Pedindo negociação sobre os termos do acordo de reajuste salarial. Não só não negociou, como agrediu esses trabalhadores, entende? Ou seja, se ele já mostra na prática como que se dá a relação dele com os trabalhadores, como que é o diálogo que ele constrói, né? Como que o que ele apresenta de proposta concreta para avançar nas condições de vida, né, da maioria da população, que é a classe trabalhadora, na prática ele não cumpre. A gente não entende por que, né, ele se configuraria, né, se tornaria uma alternativa, de fato, aí, ao governo Romeu Zema, entende? Agora, como eu te disse, isso vai ser discutido coletivamente pelo partido. Depois dessa lista de críticas, eu posso deduzir que eu só queria deixar claro que não faltam motivos para Renata Regina, não ter interesse em apoiar essa pessoa para ocupar aí, né, o governo de Minas. E dito isso, eu posso deduzir que há uma crítica indireta ao PT, porque o PT se aliou a Calil aqui, e até tem uma conexão disso que eu estou falando com aquela pergunta lá atrás, de optar por seguir uma chapa puro sangue, digamos assim, em vez de montar as frentes. E o PT acho que é o exemplo, talvez assim, principal, né, de enquanto a esquerda insistiu no puro sangue, não chegou ao poder no Brasil, e só quando o PT resolveu realmente se unir a outro partido é que ele alcançou a presidência da República. Mas eu volto à minha pergunta, tem uma crítica indireta ao PT aí? Olha, não é tão simples assim, não é, eu resolvi me aliar. Ao fazer certas alianças, é aquilo que eu disse no começo também, na primeira pergunta que você me fez. Ao fazer uma aliança, você abre mão, você negocia, você flexibiliza, né? E isso é um processo evidente, normal na política. Só que quando você se alia a setores do centro, setores mais à direita, você abre mão de coisas que são determinantes ali para você conseguir promover, por exemplo, um avanço da participação popular, né, para você poder promover a construção do poder popular de fato, para você poder avançar aí para atender as necessidades e anseios da classe trabalhadora.
Então, não tem como você ter a perspectiva de que você abandonando uma perspectiva revolucionária, você vai conseguir promover essas transformações, né? O Partido Comunista Brasileiro é uma organização revolucionária que trabalha pela construção da Revolução Brasileira, certo? Então, não tem sentido para a gente fazer esse tipo de aliança com fins meramente eleitoreiros, entende? Porque isso não garante que a gente vai conseguir avançar naquilo que a gente precisa de fato. Então, ao fazer isso, o PT abriu mão de uma série de coisas, isso, né, desde lá da eleição do primeiro governo, né, com Zé de Alencar na vice, posteriormente o lançamento da Carta ao Povo Brasileiro, isso foi ficando expresso e nítido, né? Mas isso O faz PCB parte da tava no política, governo, né? né? E A saiu. gente apoiou essa primeira, mas a gente apoiou de forma crítica e não foi... E foi por isso que a gente não permaneceu no governo ali, entendeu? A gente não chegou a completar 2 anos no primeiro governo do Lula. Por quê? A gente entendeu que naquele momento a eleição desse governo poderia representar um avanço nas condições de vida da classe trabalhadora, possibilitando um avanço na organização e luta da mesma. E isso não se materializou. E os vícios, né, que supostamente eles combatiam, e a gente historicamente combate também, né, de desvio, de corrupção, de favorecimento, de troca de favores, não foi combatido. Entende? Foi por isso que a gente saiu do governo. Mas é importante você ter colocado isso, Guilherme, porque isso mostra na prática que nós não somos sectários. E nós não estamos aqui priorizando necessariamente uma chapa puro sangue. E era como uma você frente que disse. tinha o PL, né? Partido Liberal. Sim, é por isso que não tinha como a gente compor sem ser de forma crítica, né? E por isso também a gente lançou uma série de pré-candidaturas aí por todo o país para poder fazer esse debate de forma crítica. Até porque a gente entende que as pessoas estão criando uma expectativa, né? Como se eleger um governo do PT agora, nacionalmente, ou eleger um governo, né, apoiado pelo PT, com um vice do PT aqui no Estado, fosse resolver muito rapidamente os problemas da maioria da população, tanto mineira quanto brasileira. E a gente entende que pelo cenário político atual, né, a atual correlação de forças, a forma que está se dando, né, as negociações aí de articulação dessas chapas, as alianças que estão sendo formadas, isso não vai acontecer. Esse é um debate que a gente podia ficar a tarde inteira aqui falando disso. Porque Exatamente. a minha pergunta para você é, ok, você está dizendo, o PCB não é sectário e tudo mais. Então eu entendo que Eu vou há até uma reforçar, bem, né? A gente ainda está trabalhando, a gente apresentou minha pré-candidatura, mas seguimos trabalhando em contato com outras organizações, como eu mas eu já falei nem me anteriormente. refiro a esses partidos que estão mais à esquerda mesmo, mas vamos pegar o PT que está nessa situação. Você está dizendo, nós não somos sectários. Então eu entendo que há uma parte do programa do PCB que é inegociável. Disso aqui nós não abrimos mão de jeito nenhum. Qual parte que entra no eu topo negociar? Eu te pergunto isso porque é o seguinte, o PT está fazendo essa aliança. O PCB tem restrições a esse tipo de aliança, mas é melhor que o PT, por exemplo, chegue lá, ainda que com essas críticas todas, ou é melhor perder e continuar tendo no país um comando que não agrada nem ao PT, digamos, e nem ao PCB? É uma pergunta. Definitivamente não. Não é? Então, assim, eu queria entender um pouquinho. É difícil de explicar, né? Mas eu preciso te perguntar isso, porque... Eu acho importante, inclusive, né? Estou tendo a oportunidade aqui de dialogar com, né, a audiência de vocês, que é expressiva, e é a oportunidade aí das pessoas entenderem melhor esse processo, como ele se dá para o Partido Comunista Brasileiro também. Essa é a ideia. Exatamente. Então, fica à vontade. Não dá para entrar tudo em tantos pormenores, porque, infelizmente, a gente não pode ficar Como eu aqui disse. o dia inteiro. Mas vamos lá. Partindo dessa prerrogativa que tem certas questões que são inegociáveis, a gente tem mais para dialogar. Mas, por exemplo, a gente não abre mão de um processo de revogação de todas as contrarreformas que a gente vem enfrentando nos últimos tempos, que flexibilizaram e retiraram uma série de direitos da classe trabalhadora. Né? Que reformas essas que prometiam melhorar, né? A reforma trabalhista vai dar emprego, a gente já está vendo aí na prática, de forma devidamente documentada e registrada, né? Embora a gente já alertasse isso anteriormente, que, né, esses processos aí de contra-reforma todos atacaram nossos direitos. Se você não consegue, por exemplo, avançar no diálogo em relação a isso, porque por mais que dê uma cenada aqui em um momento, outra cenada, vamos rever, vamos melhorar, a gente entende que tem que ser revogado. Entende? Sim. Então, assim, dá para dialogar? Dá. Inclusive, vamos seguir, né? Depois do
de realizar o primeiro turno, ao termos o resultado eleitoral, a gente vai seguir para esse diálogo do que vai ser feito. Agora, Beni, em relação à nossa postura frente a esse governo genocida, né, que está aí na presidência da República e que tem sua cria aqui em Minas Gerais, no atual governador também, né, inclusive na condução da pandemia, isso ficou bem evidente, né, quais são as semelhanças aí entre esses dois governantes. A gente vem se organizando e atuando aí de forma organizada e conseguindo avançar nessas lutas. Né? A gente teve uma jornada intensa, tenho certeza que vocês acompanharam e noticiaram aqui também, pelo Fora Bolsonaro ao longo de todo o ano passado. Né? Mesmo em 2020, com maiores dificuldades ainda em função da pandemia, não saímos das ruas. E a gente entende que precisa ser derrotado o Bolsonaro e todo o projeto que ele está ali como representante, certo? Você colocar uma pessoa que talvez vai conseguir ter uma condução melhor em certos aspectos, mas não vai avançar contra os retrocessos que a gente vem enfrentando e nem vai avançar para conquista de direitos que representem concretamente ali a mudança de vida da população, certo? Que faz a população ter mais acesso, ter pleno acesso a direitos, né, como direitos, todos esses que eu estou falando, não estou nem falando de inventar a roda, não, tudo já previsto constitucionalmente, só que não são garantidos de forma plena para toda a população. E a gente entende que vai derrotar esse projeto através da luta organizada da classe trabalhadora ocupando as ruas. Então, independente de qual for o resultado do processo eleitoral, você pode ter certeza que nosso compromisso com esse processo de organização e luta da classe trabalhadora, ele vai seguir de forma intransigente, como vem seguindo aí ao longo desses 100 anos de história do Partido Comunista Brasileiro, independente de qual for o resultado. Porque derrotando o governo Bolsonaro, a gente espera derrotar todo o projeto que ele representa, não só substituí-lo por um projeto mais ameno e mais